se gerar verdadeiramente no Espírito aquilo que já está gerado no coração de Deus para nós hoje à noite. Amém, Pai? Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em nome do Teu Filho Jesus, e a Tua palavra nos garante que quando dois ou mais estão reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente, manifesto, com a vida poderosa desse nome de Jesus. Por isso, Pai, que nós te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, pela inspiração da Tua palavra, pela ilustração dos exemplos práticos que nos traz uma compreensão plena do Teu propósito para as nossas vidas. E nós queremos, Pai, nos colocar nesta noite como terras férteis, Pai, para as sementes poderosas da Tua palavra que serão ministradas ao nosso coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queria agradecer ao pessoal da música, vocês hoje vão descer para receber a palavra. Agora eu queria que primeiro o pessoal do metal, instrumento de sopro, podem descer, amém? Pessoal da percussão aí também pode descer. Pessoal aí do baixo, da guitarra, os vocais, teclado, bateria. Vamos todos sentar. Tem uma inspiração do Senhor para aquilo que nós vamos ministrar hoje à noite. Se alguém já pôde ver aquilo que nós pré-anunciamos, que Deus quer falar ao nosso coração hoje, e o tema é da letra à vida. Amém, queridos? Uma transformação, vivermos esta verdade espiritual, viver a palavra não apenas nos nossos lábios, mas uma palavra que se torna uma expressão de vida, que se torna um testemunho, que se torna uma transformação. E eu queria que você ficasse atento, porque Deus quer comunicar coisas grandes ao nosso coração hoje à noite. E há uma diferença profunda, há uma diferença tremenda, há uma diferença que nós não podemos nos distrair, que é a diferença entre conhecer a palavra e viver a palavra. Essa diferença, ela é gritante. Essa diferença, ela é o motivo pelo qual nós olhamos que a proposta de Deus de evangelho, o real que Deus tem para nós vivermos, ele muitas vezes é muito diferente daquilo que de fato nós estamos vivendo. E o que nós podemos perceber, queridos, como ministros do Senhor, que acompanham vidas, que aconselham pessoas, que vivencia e experimenta trajetórias de vidas, porque nós podemos ver a trajetória da nossa própria vida e ver também a trajetória de pessoas que caminham conosco num propósito da palavra de Deus. E como nós vemos, queridos, pessoas frustradas, pessoas até que faz comparativos entre a vida de algumas pessoas, o que Deus está fazendo na vida delas e o que Deus está fazendo na sua própria vida dentro do mesmo ambiente, debaixo da mesma atmosfera, digamos assim, seguindo a mesma visão, seguindo o mesmo propósito, debaixo da mesma cobertura espiritual, tendo praticamente as mesmas instruções. E o que é que tem de tão gritante? Aonde está a causa? Qual é o problema de nós não podermos viver de fato aquilo que a palavra de Deus promete para nós? Seria Deus mentiroso? Seria por acaso Deus algum enganador? Seria por acaso Deus alguém que faz uma propaganda enganosa? Seria por acaso Deus alguém que provoca uma promessa, um despertar de transformação e não teria poder suficiente para fazer acontecer? Será que o problema de fato está em Deus? Será que Deus vive conosco num verdadeiro laboratório de experimentos na nossa vida todos os dias,
para que Deus possa estar analisando, observando, ver se nós somos merecedores, ver se alguém está fazendo realmente por onde, se é uma questão mesmo de um Deus que se compromete com a sua palavra, que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, ou é porque Deus um dia decide abençoar algumas pessoas e outras não? Será que o problema de fato está em Deus? O que é que acontece nessa mudança, ou dentro dessa realidade de vida, entre nós termos o conhecimento da palavra e vivermos a palavra de Deus? Por isso que existe esse despertar de ministrarmos hoje à noite, da letra à vida. Ou isso é, o tema de hoje é uma transição da letra. Esse A é craseado, esse A é de transição da letra para a vida. Quem está entendendo isso? É de pegarmos a palavra de Deus, que é genuína, verdadeira, poderosa, justa, e fazer dela o que ela está preparada para fazer na nossa vida. E nós estamos hoje, queridos, tendo esta rica oportunidade de compreender, através das Escrituras, como nós podemos transformar a letra, a palavra conhecida, em transformação de vida. Transformar ou viver uma informação como testemunho, como vida real, porque eu posso te garantir que esta é a proposta genuína de Deus, que cada um de nós, o maior interessado em você dar certo é Deus. O maior interessado que a palavra dele se cumpra, seja provada e aprovada, é Ele, o autor da palavra. Porque quando a Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir, Ele está dizendo: eu não tenho problema em cumprir o que eu prometi. Mas, queridos, existem caminhos, existem estratégias, existem meios, existem formas de fazer acontecer aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. E nós vamos hoje à noite ver, através da palavra, como desfrutar desta realidade. Não adianta estarmos aqui recebendo de Deus uma exortação, ou estarmos recebendo de Deus uma provocação para não ficarmos satisfeitos com o estilo de vida que nós estamos vivendo, e Ele não dá para nós como viver essa realidade, como transformar aquilo que está no coração de Deus como verdade vivida por nós. Então Deus, queridos, Ele quer que eu e você entenda verdadeiramente que a informação, a letra, o conhecimento, sem prática, sem vida na palavra, não tem transformação. Então, a letra, informação; vida, transformação. Eu vou dizer de novo: letra, informação; vida, colocar em prática, transformação. Então é a mesma coisa, querido, de nós dizermos da letra à vida, do conhecimento ao testemunho. Amém? Então, Deus não quer apenas que você fique acumulando informação, que você fique acumulando conhecimento, que você fique acumulando textos bíblicos, histórias da palavra. Existem
programas que contam episódios da Bíblia de uma forma tão clara que nós passamos a conhecer a história de personagens bíblicos, propósitos divinos, como foi a vida e a trajetória de alguns homens e mulheres de Deus, através de várias formas, queridos. Uma delas, através de filmes, de músicas, de canções, da palavra de Deus, das pregações. A palavra, ela se revela para nós, mas isto não é tudo. Amém? Então nós precisamos sair do nível do saber, do ter conhecimento, para entrar no nível do viver. Amém? Diga comigo, da letra à vida. Diga, isso é comigo. Aleluia. Amém? Então a letra, ela é importante. Ela gera o conhecimento, ela faz nós compreendermos Deus, quem Deus é, ela faz verdadeiramente nós conhecermos aquilo que está no coração de Deus. A letra, o estudo, nos coloca no nível do saber, mas deixa eu te dizer que a palavra revelada, quando ela entra no teu coração, ela se transforma no ser, através de você. A palavra Jesus, a Bíblia chama Jesus de o verbo encarnado, a palavra viva, a palavra ambulante, andando no meio das pessoas. Quando Jesus morre e ressuscita, ele agora transfere para mim e para você esta responsabilidade de sermos o verbo vivo, a palavra encarnada de Deus, andando aqui na terra, porque nós somos um com Cristo. A religiosidade não quer que você abrace essa realidade. Quem somos nós? Nos comparar com Jesus? Que blasfêmia! Dizer que nós somos Jesus andando aqui na terra. Se você não é Jesus andando aqui na terra, você é representante de que reino? Você é embaixador de quem? Amém, queridos? Em 2 Coríntios 5, acho que é 19, diz que nós somos embaixadores da parte de Deus, representando Cristo aqui na terra. Então, queridos, você precisa entender que a vida da palavra muda destinos, transforma destinos. Mas deixa eu te dizer, você nunca vai poder transformar o destino de ninguém se você não transformar o seu primeiro. Porque o princípio espiritual é esse: liberto para libertar, renovado para renovar, transformado para transformar. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, o que Deus quer para mim e para você hoje à noite é que você entenda esse ambiente que nós frequentamos, a igreja, uma sala de aula de uma escola bíblica. Esse é um ambiente, queridos, que normalmente, uma pessoa que considera a palavra de Deus, ela muda de vida. Ela melhora em vários aspectos da sua vida. E às vezes tem pessoas que têm até o testemunho de dizer: rapaz, fulano, eu conhecia ele antes da igreja e depois da igreja. Mas deixa eu te trazer um confronto santo hoje à noite. Mudança de vida, transformação de vida, um centro de recuperação também pode dar. Um tratamento psicológico pode dar. Alguém com recurso suficiente pode tirar uma pessoa da favela e colocar num lugar nobre. Recursos financeiros pode tirar alguém que andava de bicicleta e andar de caminhonete ou de SW4. Isso é visto também como mudança de vida.
Mas o que nós estamos falando é da letra para mudança não somente de vida, mas de destino eterno. Porque somente o Evangelho, ele não somente muda a vida, mas muda o destino eterno das pessoas. E tem muitas pessoas, queridos, que elas estão conformadas com esse estilo de vida, sabe? Que é muito bom a igreja, muito bom estar com as pessoas. Já tem que dar graças a Deus, porque antigamente eu odiava crente, hoje eu já nem odeio mais. Eu já vinha esporadicamente para a igreja 2, 3 vezes por ano em eventos da igreja. Hoje eu já sou um crente domingueiro, vem todo domingo, pelo menos é sagrado para mim. Não é só isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem muito mais. E deixa eu te dizer uma boa notícia. Num sentido aqui, para uma compreensão, não é num sentido espiritual, porque Deus não está preocupado com nada. Deus não tem problema com nada, senão Ele não era Deus. Deus não está inquieto com nada. Mas sabe uma coisa, num sentido assim, para a sua compreensão, sabe o que é que Deus está desejoso e ansioso? É que você viva com intensidade tudo aquilo que do coração dele, Ele já disponibilizou para mim e para você. E quando Deus vê que a gente está vivendo aquém daquilo que Ele conquistou para nós, eu posso te dizer, Deus não está satisfeito. Embora Ele não dependa de nada nem de ninguém para se satisfazer, porque Ele é pleno e é completo. Mas o que eu quero te dizer é para você compreender que você faz parte do projeto de Deus aqui na terra. Você faz parte de alguém que Ele conta como um membro do corpo dele, para que essa estrutura, esta organização chamada Igreja Viva, esse organismo vivo chamado a Igreja do Senhor, funcione plenamente. Porque, queridos, por acidente, por alguma deficiência de nascença, tem pessoas que elas nascem com limitações de alguns membros. Às vezes é um dedo mínimo, às vezes é um braço mirrado, às vezes é uma perna menor do que a outra. Mas deixa eu te dizer, existem esforços maiores de outros membros para tentar adaptar e tornar normal a vida daquele que tem alguma dificuldade. Outro membro vai fazer um esforço além do normal, ou uma função dobrada, para poder suprir aquela carência. E o plano perfeito de Deus é que eu não seja alguém que se torne para você um peso, que você tenha que trabalhar dobrado para me suportar, que você tenha que trabalhar dobrado para o reino de Deus, porque eu falhei na minha missão. Então Deus quer que você pegue a letra, transforme em vida e seja esse agente que pode ser chamado como membro de um corpo que é sadio, de um corpo que é pleno, que não tem deficiência. Tem limitações, tem falhas, porque o próprio corpo que é comparado com a igreja tem a fase de crescimento, tem a fase onde nós não podemos suportar uma carga de peso tão grande. E só quando crescemos, desenvolvemos musculatura, é que a gente consegue ter uma carga, um sobrepeso maior em algumas coisas. Não podemos correr tanto numa certa fase da nossa idade, mas depois a gente tem resistência para correr grandes distâncias. Então Deus entende essas fases, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que em cada fase, Deus sabe o potencial que como membro do corpo dele nós temos. E não brinque com o dom, a capacidade e o talento que Deus te deu para ser membro do corpo dele. Se nós tivéssemos aqui, às vezes até os adolescentes, crianças gostam talvez de fazer isso, fosse mais estimulado a fazer isso.
Imagina se tivesse alguém aqui com uma limitação, torceu o pé e tivesse com uma muleta aqui para apoio. Talvez alguém, por brincadeira, deixa eu ver como é andar de muleta. E poderia pegar aquela muleta para fazer uma brincadeira, tirar um tempo com ela. Mas deixa eu te dizer, Deus não quer que em momento algum você, mesmo brincando, desconsidere o potencial que Ele te deu para ser vivido aqui na terra. Amém, queridos? Então, 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia diz assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E esse texto, ele é mal interpretado, doutrinariamente falando, porque as pessoas pensam assim: fulano conhece demais a Bíblia, versículos salteados, aí diz assim, olha, a letra mata, como se conhecer as Escrituras sem praticar, aí a letra mata. Não, a letra não mata. A letra, que quando Paulo está dizendo aqui, ele está apontando para a lei de Moisés, para os mandamentos, que a lei apontava a incapacidade do homem de andar em conformidade com Deus, e aí o homem se via morto, separado, incapaz de corresponder a Deus. A letra revela, a letra liberta. A palavra de Deus, na verdade, João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, senão a palavra de Deus? Só que o grande problema, queridos, é que nós não estamos pegando a palavra de Deus, que é viva, eficaz e tem poder de transformação. Nós pegamos esta palavra e tornamos ela comum, desprezamos a palavra. É a mesma coisa de você pegar uma semente poderosa da parte de Deus. Deus está dizendo assim: essa semente aí, ela tem poder para prosperar. Você chupa uma manga e joga o caroço fora, por isso que você precisa comprar manga novamente. Aqui em Marabá isso não é nem um exemplo tão assim inspirado, porque tem manga em tudo quanto é esquina. Mas eu vou dizer uma brincadeira que eu disse uma vez com a moça do caixa ali do Mateus aqui da 33. Eu estava fazendo a feira e eu peguei um molho de coentro, passando assim no caixa. Quando ela pegou o molho de coentro, que bipou e passou, aí eu disse assim, me veio uma inspiração, eu disse: moça, você sabe por que é que eu compro coentro? Aí ela disse: porque o senhor gosta de temperar comida com coentro? Aí o senhor gosta muito do coentro? Eu disse: não, eu só compro coentro porque eu não planto. Porque se eu plantasse, eu não precisava comprar, eu colhia. Você sabe por que é que às vezes nós estamos mendigando uma vida plena e abundante? Porque nós não plantamos genuinamente a palavra, que é a semente poderosa no nosso coração, ao ponto dela poder frutificar na nossa vida. Eu peguei aqui um exemplo. Eu estava em casa orando, meditando para vir ministrar para você. E aí me veio a inspiração de uma luva. Essa luva aqui, ela representa o meu corpo e o seu corpo. Amém, queridos? Ela praticamente não tem vida aqui. Mas, vou pegar outra, que eu quero pegar o exemplo com a mão direita. Mas preste atenção. Agora, essa luva, ela passou a ter movimentos correspondentes ao que entrou nela. Amém? Só que você aqui está sabendo de quem é a mão ou de quem são os dedos que estão ocupando essa luva, porque você me viu aqui.
Mas se a gente estivesse numa dinâmica e só aparecesse a mão com a luva, você não iria saber se era dedos de um robô, dedos articulados por um controle remoto, se era realmente dedos humanos, porque a luva tem vida agora, tem movimento, mas não tem transparência. Ela não consegue transmitir a verdade do que de fato tem dentro. Quando você permite que a palavra de Deus entre em você, e você consegue exalar o bom perfume de Cristo, você não tem como esconder o que está dentro. Porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Não vai restar dúvidas que quem está ocupando fazendo movimento nesta luva, é uma mão humana. Quem está entendendo isso? Quando você sai da letra, do conhecimento para a vida, as pessoas vão ver Jesus em você. As pessoas vão ver pelo movimento que você faz, quem é que está gerando a vida dentro. Então, eu queria meditar com você sobre... Eu podia fazer uma suspense maior, não era deixar o exemplo só para o final, que todo mundo ficou olhando para essas luvas, mas a finalidade delas era esse exemplo. Acredito que foi edificante para nós. Mas eu queria aqui, em cima do que nós estamos compartilhando com você, eu queria que a mídia colocasse comigo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Eu queria que você entendesse algo, para a gente poder viver isso. Nós não estamos aqui falando sobre a importância do conhecimento ser desprezado, não é isso, ao contrário. Nós estamos querendo despertar para você que o conhecimento que você tem, ele precisa ser despertado para ser vivido, porque senão não tem vida. Então, coloca aí na NVI, ok? Não sei se NVI, para poder a gente estar na mesma linguagem, nova versão internacional, ok? Porque eu vou ler aqui, você vai lendo aí, e eu tenho algumas aplicações nesse texto, para a gente entender, porque a ministração de hoje é da letra à vida. Timóteo, quando nós olhamos, vamos, antes desse texto aqui, porque eu quero contextualizar, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, Paulo falando para ele, meu verdadeiro filho na fé. O que é que ele está querendo dizer? Ele recebeu Jesus, o novo nascimento, através da minha vida. Timóteo não andou com Jesus. Timóteo não foi um discípulo de Jesus. Amém? Entende isso? Mas a Bíblia diz para nós, olha só, deixa eu pegar esse outro texto aqui. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 3. Fica tranquilo, você vai entender, eu estou contextualizando. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Lê aqui, coloca aí por favor. Lembro-me, pronto, 2 Timóteo 1, 3. Paulo falando sobre quem aqui? Sobre Timóteo, ok?
Dou graças a Deus a quem sirvo. Paulo está descrevendo o estilo de vida que ele tem com Deus. A quem sirvo com a consciência limpa, como os fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Ele está falando sobre Timóteo. Timóteo, nós vimos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, que Paulo gerou ele para Cristo, novo nascimento. Só que esse jovem que nasceu de novo, que entregou a sua vida para Jesus, com Paulo, olha a biografia de Timóteo, olha o contexto familiar de Timóteo. Eu queria que você fosse uma bênção de Deus para a pessoa que está do seu lado, principalmente os jovens. Não conversem, não se distraiam, para você não perder a bênção de Deus que está sendo ministrada ao teu coração. Porque não é porque você está num ambiente da igreja que Deus vai se sentir obrigado a te abençoar de qualquer jeito. Você precisa honrar a palavra, você precisa receber a semente poderosa, para que ela se transforme em vida. Senão você vai sair daqui com o tema dessa mensagem, você ficando somente com a primeira parte, a letra. Mas Deus quer que você saia da letra para a vida. Então aqui ele diz, versículo 4, falando sobre Paulo, sobre Timóteo: lembro-me das tuas lágrimas e desejo ir ver-te, para que a minha alegria seja completa. Versículo 5, recordo-me da sua fé. A Paulo dizendo que se recorda da fé de Timóteo, uma fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, que era a mãe de Timóteo. A sua avó, Lóide, a avó de Timóteo, e a sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Preste atenção. Qual é o tema da mensagem? Da lei, da letra, a vida. Nós estamos vendo aqui, eu estou relembrando para você, colocando você dentro do contexto de que Timóteo nasceu num lar cristão, lendo o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha escrito ainda. Então, eles tinham a letra, eles tinham o conhecimento. Aí Paulo agora pega esse jovem, que nasceu num lar cristão, e é possível que isso seja o real testemunho de algumas pessoas aqui, outros não nasceram num lar cristão, mas estão buscando a palavra, outros já nasceram de novo, estão caminhando com Deus. Então agora nós vamos para 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 14, e você vai entender agora por que eu estou fazendo esse retrospecto da vida de Timóteo. Então ele diz assim: quanto a você, Paulo falando para Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Então diga comigo, o conhecimento é fundamental. É necessário, queridos, o conhecimento. E aí ele diz: e das quais você tem convicção. Então a gente tem conhecimento, nós temos convicção, mas isso não é tudo. Isso ainda é num contexto de ter conhecimento e não ter transformação. Ainda é dentro de um contexto de conhecer muito bem e viver muito mal. E aí, o que Paulo está dizendo, ele diz: pois sabe de quem as aprendeu. Ou seja, ele está dizendo, você tem um conhecimento, você tem uma convicção, você sabe a fonte, ok? E aí, Paulo está dizendo a Timóteo: depende de você não ficar estacionado na informação e na convicção, mas você tirar
a sua vida do estacionamento e colocar ela para andar. Sair agora vivendo a intensidade dessa verdade, desta vida plena e desta vida abundante. No versículo 15 ele diz: porque desde criança você conhece. Lembra que Paulo dá o testemunho de Timóteo? Tua avó Lóide, tua mãe Eunice, uma fé que também habita em você. Aí Paulo está trazendo a memória de Timóteo, diz assim: olha, Paulo confrontando Timóteo: Timóteo, o que você tem, cara, é um potencial tão grande pelo conhecimento, pela convicção. Eu estou te exortando, não pare, não fique pelo meio do caminho. Você tem um poder de transformação de vidas. Você é um poderoso instrumento nas mãos do Senhor. Não viva de qualquer jeito, não desconsidera o poder da ressurreição que habita dentro de você. Aí no versículo 15 ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas escrituras. Não é que transforma. Não são sagradas escrituras que transformam. Eu quero provocar você a pensar sobre isso. Muitas casas, muitas famílias têm uma Bíblia na sala, aberta no Salmo 23, no Salmo 91. Muitas pessoas andam com a Bíblia debaixo do braço. Muitas pessoas andam com a Bíblia numa mala. Sempre que vai viajar, nunca deixa de levar uma Bíblia. Eu fui desses que levava a Bíblia na minha época, sem Jesus, sem entendimento. Eu levava uma Bíblia na minha mala de viagem como amuleto, porque eu tinha aquele entendimento. Isso me dá proteção, isso me dá sorte. Mas o que é que Paulo está dizendo? Coloca o texto aqui de volta. Paulo está dizendo que as escrituras que ele conhece desde a infância, elas são capazes de torná-lo sábio, mas não está dizendo que vai tornar à força. Não é de qualquer jeito. Ela tem o poder, ela tem a capacidade de torná-lo sábio. Para quê? Para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque a Escritura revela Cristo. E você tendo fé para ser salvo em Cristo, quando você entra em Cristo, você precisa entender quem Cristo é, o que Ele tem, o que Ele pode e aonde Ele está. Porque agora você é um com Ele. E quando você entende que agora você é um com Ele, você também descobre o que você tem, o que você pode, quem você é e o lugar espiritual que você está. Então ele diz, lá, volta no texto. Então, por meio da fé em Cristo Jesus, então a nossa fé em Cristo Jesus vai fazer com que sejamos salvos. Aqui, essa palavra salvação é sozo. É um pacote completo: proteção, cura, libertação, salvação, provisão. Por meio da fé em Cristo Jesus, você se torna sábio. O que é ser sábio? Colocar em prática o que conhece. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é tornar o conhecimento prático. Viver o que você conhece. E aí, quando você, pelas sagradas escrituras, que são capazes de tornar você sábio para a salvação, o que é tornar sábio para a salvação? Sabedoria está relacionado à consciência da verdade. Sabedoria é plena convicção de que aquilo que você sabe é verdadeiro, funciona e pode ser vivido. Lhe traz confiança, não somente para você depender daquilo, mas como também lhe traz confiança para você transmitir aquilo.
Porque eu e você não transmite uma verdade de uma ressurreição que é você quem garante. Não foi você que gerou a ressurreição. Não é você que cura. Não é você que transforma a vida das pessoas. Mas é Cristo em você. E você sabe porque sabe que se impor as mãos sobre um enfermo, ele vai ser curado. Você sabe porque sabe que se você liberar perdão para uma pessoa, todo o inferno vai voltar atrás. Você sabe porque sabe que aonde você chega com a plena convicção, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, existem pessoas amedrontadas em ambientes porque elas compraram uma casa e só depois que comprou foi que descobriu que lá antigamente era um terreiro de macumba. E meu Deus, e o que é que eu vou fazer agora? Tem que trazer o padre para benzer, jogar água benta. Ou trazer o pastor para transformar esse ambiente aqui. Você precisa saber que na hora que essa informação chegou, o que é que o diabo precisa saber? Que você sabe quem você é. Porque se você não souber quem você é, ele continua perturbando. Não pelas paredes da casa. Não porque no piso um dia foi jogado alguma coisa lá, feito uma oferenda ou coisa desse tipo, mas é porque naquele ambiente ali existe uma legalidade de um espírito que depende de um corpo para se manifestar, então ele fica à espreita, como a Bíblia diz, buscando a quem possa tragar. Então, se você sabe que aquilo já serviu para isso, você vai dizer: meu Deus do céu, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Aonde era um caos, sem forma, vazio, agora chegou um poder dos céus representado, uma ousadia, uma intrepidez. No lugar de vergonha, dupla honra. Aí agora no versículo 17, coloca o versículo 17, 2 Timóteo. Estão com medo de eu dar uma banguela aqui, já botaram o relógio ali que está desativado, botaram um cronômetro aqui para mim. Presta atenção, o que é que nós estamos lendo? Da letra à vida. Aí Paulo está exortando Timóteo. Presta bastante atenção. Não se coloque menor do que Timóteo, não. Ah, mas isso é de Paulo para Timóteo. Mas hoje à noite é do seu pastor para você. Essa palavra está renovada hoje, está vivificada hoje. Então, queridos, deixa eu te dizer uma boa notícia. Você sabe qual era a expectativa de Timóteo antes de receber a revelação da palavra através de Paulo? Talvez a expectativa de Timóteo fosse: rapaz, eu estou bem demais, vejo tanta gente perecendo aí, gente que não tem nem temor a Deus, e eu vivo dentro da igreja, lendo as Escrituras. Eu já li o Pentateuco, eu já li Salmos, já li Provérbios, desde criança, instruído na palavra. Quando diz aqui instruído na palavra, era nos pergaminhos, nessa Bíblia, que para a época do início da igreja primitiva, quando o Novo Testamento não estava revelado e ainda não estava escrito, eles tinham os pergaminhos. Quem está entendendo isso, queridos? Então, Paulo está preocupado com uma pessoa que pode ter características de religiosidade, mas não de vida em Deus. Amém? Aí ele diz, a fim de que, todo o contexto que ele está dizendo aqui de exortação para Timóteo. Você conhece as Escrituras? Desde criança nasceu num lar cristão, ou num lar temente a Deus, vamos dizer assim, para o contexto do Antigo Testamento. Então, você nasceu num lar que conhece as Escrituras, você sabe que Deus é poderoso, você sabe de tudo isso,
Mas deixa eu te dizer, você não pode andar somente no conhecimento e na convicção. Se você não viver essa verdade, ela não se transforma em poder através da sua vida. Aí é por isso que ele diz, a fim de que o homem de Deus, qual é o homem de Deus aqui? O homem que se quebranta para os princípios e valores da palavra de Deus. Aquele que aceita as verdades da palavra. Então ele diz, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deixa eu te dizer, você sabe esse nível de exortação de Paulo para Timóteo? É o que você recebe, é a unção de ensino que existe no Rema. A unção de ensino no Rema, essa escola nasceu no coração de Deus. E a palavra ministrada no Rema, queridos, ela tem esse poder de tirar você da letra para a vida, de tirar você do conhecimento para a sabedoria, de tirar você da informação para a transformação, de tirar você de uma comunicação que você escuta para um testemunho de vida, para você deixar de ser um agente que expressa mais mendigando as coisas do Senhor, para alguém que sabe o lugar que você está. Essa palavra revelada, essa palavra quando chega no teu espírito, ela faz você mudar da fila. Porque era isso que Paulo queria que Timóteo entendesse. Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa, a religiosidade, o conhecimento, as informações, ainda te coloca na fila dos pedintes, dos mendigos. Senhor, me dá, se o Senhor puder me ajuda, se for da tua vontade me alcança, se for da tua vontade me cura, se for da tua vontade me salva, salva os meus, Senhor, que essa minha vida mude. Senhor, será que é hoje que a gente vai ver, de alguma forma a tua mão vai pesar, ou hoje o Senhor amanheceu com um coração bom, que não vai fazer nada de mal para ninguém, nem para mim mesmo, mas também se o Senhor fizer, Pai, fique tranquilo que eu vou fazer feito o Jó, eu vou me resignar, eu vou aceitar tudo. Conhecimento sem entendimento, informação sem revelação. Aí desse lado de cá, Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, todo o conhecimento que tu tem, tu precisa, o que é que ele diz lá no versículo 16? Pela fé em Cristo, entender que a revelação plena do Pai está em Jesus. É a tua fé nele que vai fazer você viver tudo aquilo que o Pai conquistou para você no Filho. Aí aqui somente com a letra, com a informação, eu estou me sentindo pastor Fábio, porque ele faz muito assim. Aí aqui Timóteo, Paulo preocupado com Timóteo dizendo assim: rapaz, se a gente não tiver cuidado, Deus pesa a mão. Aí Paulo do outro lado: Timóteo, em Cristo Jesus tu vai entender o que é justiça e o que é juízo. Tu vai entender o que é praga do Egito, morte de primogênitos. Tu vai entender dilúvio. Tu vai entender a vida e os sofrimentos de Jó como algo que foi provocado por uma vida de falta de compreensão quem Deus verdadeiramente é. Porque na falta de compreensão, o diabo entra para destruir tua vida. Vou simplificar e já estou terminando. Alguém pode me dar 2 minutos? Quem pode me dar 2 minutos? Levanta a mão. Não, mantenha a mão levantada. Quem pode me dar 2 minutos?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Obrigado. Presta atenção. Todo mundo aqui mora numa casa, numa família. E aí tem alguém que é guarda noturno. Não tem autoridade para andar armado. Não tem nenhuma cobertura da lei, não tem autoridade delegada. O máximo que ele pode ter é um apito para andar de madrugada dizendo que tem alguém acordado olhando o movimento. Preste atenção. Mas essa pessoa, ela deseja ter autoridade. Preste atenção nisso. Ela deseja ter autoridade. E aí, ela quer fazer um colar-colou. E ela andando na rua, teve uma movimentação da Polícia Federal, atrás de um ladrão de banco, e teve aquele negócio todo, e carro dando rabiada assim, e cavalo de pau, e naquela operação toda, vrum, caiu um distintivo da Polícia Federal no chão. Aí aquele guarda noturno, que sempre quis ser autoridade, mas não tem autoridade nenhuma, vai passando, um distintivo da Polícia Federal. Aí ele diz: rapaz, a primeira coisa que quando a polícia chega na casa do povo, se ele não tiver uma identificação, se identifique, por favor, se você é autoridade. Aí ele bota o distintivo aqui e chega e bate na casa, na tua casa. Aí você atende. Aí ele: Polícia Federal. Aí, gente, Polícia Federal na minha porta. Eu estou precisando entrar aí porque eu fiquei sabendo que tem droga aqui. Aí você: não, mas na minha casa não tem nada. Mas eu preciso entrar. Aí você não se preocupa se ele tem mandato ou se não tem, ficou intimidado pelo distintivo. Aí de repente você abriu a porta da sua casa para a Polícia Federal. E ele começa lá, cascavear as coisas e fazer perguntas, e ele gostando, porque descobriu que você não sabe que ele é um guarda noturno e que a única força que ele tem de fato é de assoprar um apito. E aí ele está lá na tua casa e você preocupado, abrindo gaveta, mostrando tudo. E aí eu chego na sua casa e eu vejo você todo assombrado. O que está acontecendo? Está tenso? Está acontecendo alguma coisa? Não, pastor, não sei porquê, mas não sei se é denúncia anônima, mas tem um policial federal aí dentro da minha casa e estava revirando tudo e já investigou e fez isso e fez aquilo outro. Aí quando eu olho, eu vou citar um nome aqui fictício, amém? Gente, Francisco? É tu, Francisco? Aí o guarda noturno diz: não, pastor, pelo amor de Deus, eu estou só brincando. Francisco, tu não é guarda noturno. Francisco, o que é que tu estás fazendo aqui? Não, foi uma brincadeira, pelo amor de Deus. Francisco, se você não, você vai preso. Você é doido, rapaz. Ele: não, é uma brincadeira. Corre. A falta de conhecimento faz você ficar escravo daquele que não tem mais nenhuma autoridade sobre a sua vida. Ele diz que teu coração é duro e não pode perdoar. E como você não sabe do poder que há no nome de Jesus, você não perdoa. Ele diz que o teu orgulho, a tua vaidade é maior do que qualquer coisa. E você não se submete a ninguém, porque você foi influenciado pelo diabo. Não leva o desaforo para casa. Aí ao invés de entender o poder da palavra, você vive escravo do poder da tradição familiar. Na minha família é assim. Triscou, a gente dá logo um tiro na cara, quebra logo tudo. Mas Deus está te chamando hoje à noite para você não somente colocar em prática a letra que você já tem, mas você também se render a buscar o conhecimento que você ainda não tem. Da vida, ou da letra à vida, é para você pegar. Pode subir aqui o grupo de louvor. É para você pegar o conhecimento que você já tem
e ser despertado para ser colocado em prática. E deixa eu te dizer uma coisa, num culto como esse, Deus está trabalhando no teu coração, Ele está pegando as verdades que você já tem, mas tem outras verdades que já tem dentro de você e você não sabe que tem. Sabe onde é que elas vão ser despertadas? Através da unção que acompanha a palavra de Deus. Porque você vai ouvir versículos e passagens bíblicas que você nunca nem ouviu, que você nunca nem leu, mas o Espírito vai testificar dentro de você: rapaz, essa é uma verdade, eu preciso acolher para mim, eu preciso viver. E eu quero te garantir uma coisa, eu já dei esse exemplo, vou dar novamente para encerrar com ele. Principalmente, sem nenhum demérito, principalmente as mulheres, elas são mais intimidadas em dirigir carro. Tem muitas mulheres que dirigem melhor do que muitos homens, mas a maioria, assim, normalmente são intimidadas em dirigir. Primeiro porque o marido não tem paciência de ensinar. Quando vai ensinar, não, errou, não sei o que, a mulher fica logo nervosa, pelo amor de Deus. Aí pronto, bota na autoescola, que a autoescola ensina a dirigir. Aí às vezes entra no rema, que o rema vai te ensinar a viver a palavra. Não, o rema não ensina ninguém a viver a palavra. Uma autoescola não ensina ninguém a dirigir. A autoescola tira de dentro da pessoa, faz ela enxergar o poder e a capacidade que ela tem de dirigir, que ela nem sabia, ela era intimidada. Aí ele começa ensinando sobre lei de trânsito, começa a ensinar que o carro responde, se você girar para a esquerda ele vai para a esquerda. Não tenha medo, o carro, você que manda no carro. Se você frear, o carro freia, se você acelerar ele vai mais rápido. Tenha calma, e você começa a receber instruções, vai começando a se familiarizar com aquelas verdades, e você começa a dizer: rapaz, não é que eu que mando no carro mesmo. Porque na mente de muita gente que tem medo de dirigir, diz assim: como é que eu controlo uma máquina tão poderosa dessa? Um negócio tão possante desse. Às vezes eu acho que passa isso na mente das pessoas: meu Deus, o carro é muito forte, é muito poderoso, é muita velocidade, é muita força, como é que eu vou dominar um negócio desse? Aí quando você entender que você é quem domina o carro, que ele só faz o que você comanda, aí você, opa, agora eu entendi. Então, você não entra na autoescola sem saber dirigir, e alguém, um instrutor da autoescola, vai ficar o resto da tua vida dirigindo para você. Quem vai dirigir é você. Mas você vai entender que ele extraiu o poder que você já tinha, a capacidade que você já tinha de dirigir, e não sabia, não ousava dirigir. O rema faz exatamente isso. Ele faz você entender que aquilo que você vislumbrava somente como testemunho dos outros, acho tão bom ver as pessoas testemunhando do poder do que Deus faz, você vai começar a ter seus próprios testemunhos, você vai começar a ter sua própria realidade de vida, você vai começar a perceber que o Evangelho, ele pode ser vivido por você na totalidade, na integralidade do Evangelho. Não é vida de oba-oba, não é um evangelho facilitado, que chegou em Cristo, está tudo bem, não, mas é um evangelho que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você, presta atenção nisso, quando é que você vai experimentar, acreditar, que essa informação que você tem, que no mundo nós passaremos por aflição, e você, como Timóteo, Paulo exortando ele, você conhece, você tem convicção, mas você precisa colocar isso em prática. Eu te pergunto, qual é, a partir de hoje, a primeira oportunidade que, quando surgir uma aflição, antes do desespero, você vai dizer: rapaz, eu vou ter a oportunidade agora de praticar o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? Tem de bom ânimo. Mas a gente só tem bom ânimo quando alguém chega e diz: Deus é contigo, fica tranquilo, confia, tudo vai bem.
É preciso a gente ser despertado. Não tem nada de errado com isso, querido. Nós estamos mesmo para fortalecer uns aos outros, para ajudar uns aos outros. Mas Deus quer, queridos, que você não viva somente de estímulo dos outros, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Engraçado que todo mundo sabe quando a gente está passando por problema. Mas eu lhe pergunto, quem iria perceber que você está passando por problema se você praticasse a palavra? Eu tenho bom ânimo, sorrindo, confiante, ousado, intrépido. Como estão as coisas? Tudo vai bem. Não é tudo vai bem pela fé não, porque tem crente que ainda remenda. Tudo vai bem pela fé, né, irmão? Que a gente tem que dizer que é pela fé, porque a gente é crente. Não, tudo vai bem porque vai bem mesmo. Porque o cenário não pode não estar bom hoje, mas vai ficar bom amanhã. Vai ser transformado. Eu tenho um pai que ele é especialista em transformar maldição em bênção, deserto em manancial. Cenários são transformados pelo Senhor. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. É a mesma coisa de você dizer assim, ó: como é que está o dia hoje? Aí alguém diz assim: hoje o sol está mais frio, porque está nublado. Não. O clima pode estar mais ameno, porque tem uma nuvem, porque tem algo cobrindo. Mas o sol não tem variação de temperatura. Então a sua consciência é: rapaz, o diabo pode até estar tentando encobrir a potência do poder de Deus na minha vida, mas ele é real, porque atrás dessa nuvem o sol está forte, brilhando, ele permanece o mesmo, ele é inabalável. Então você precisa ter essa lucidez espiritual, essa consciência. Independente de qualquer cenário negativo, Deus continua sendo o mesmo. Pode estar temporal como for, querido. Quando você pega um avião que ele atravessa o temporal e as nuvens, você vai ver lá o solzão brilhando, lá embaixo tudo se acabando, raio, trovão, tempestade, e lá em cima o avião reinando sobre vendo tudo claro, o solzão lá forte. Então, existe da parte de Deus o poder disponível. Existe da parte de Deus a disponibilidade de você decidir sair da letra para a vida e experimentar milagre e transformação na sua vida. Fique de pé, eu quero orar por você. Sabe, queridos, eu quis despertar para você a importância do conhecimento. Eu quis despertar para você a importância de você entender quem é o teu pai. Porque só com a letra, presta atenção, só com a letra e só com o conhecimento, você sempre vai dizer: Deus é bom. Só com o conhecimento você vai entender: rapaz, tem um Deus que governa todas as coisas. Só com a letra, só com a informação, você vai estar numa pressão daquelas, e você vai ficar com uma falsa sensação de bem-estar, dizendo: mas Deus controla tudo, Deus vai mudar esse cenário. E sabe que o inimigo pode estar nele a retenção da tua bênção, pode estar nele a resistência daquilo que Deus já tem liberado para você. Por quê? Porque o diabo vê, é porque é Deus, porque Deus faz, Deus vai mudar, eu vou me resignar, vou segurar, porque Deus. Aí o diabo disse assim, aí o diabo diz assim: eu me lembro quando os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo assim: Jesus, como Deus gostaria de ser chamado
quando a gente vai falar com Ele, for falar com Ele, como é que a gente deve começar a nossa conversa? Jesus disse: vocês devem começar assim: Pai nosso, que estás no céu. Pai nosso, não é Deus nosso, porque o mundo tem um Deus, eu e você temos um Pai. O mundo tem uma força que governa todas as coisas, que pode ser que amanhã dê certo ou não. Nós temos um Pai que garante vida eterna para nós, que garante que eu e você somos verdadeiramente o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está vendo isso aqui? Isso é um iPad. A palavra de Deus, ela não tem como alvo alcançar esse iPad. Ela não tem como alvo alcançar coisas. Preste atenção. Ela tem como alvo alcançar aquele que é o dono das coisas. Preste atenção. Isso foi um presente que eu ganhei. Então eu poderia dizer assim: gente, olha aqui a minha bênção. Não. Isso aqui não é minha bênção. Quem entende quem é em Deus e o poder de Deus diz assim: gente, olha o resultado de ser abençoado. A bênção de Deus em mim manifesta provisão. A bênção de Deus em mim desperta o universo para conspirar em meu favor. Acho que você não entendeu isso não. Aí a Bíblia diz que Deus em Cristo, porque é só nele, não é fora dele, que Deus em Cristo Jesus já tem, não terá e não fará, já tem nos abençoado com um iPad novo. Não. Com toda sorte de bênçãos. Aí, quem só tem a letra e não consegue entender a vida, diz assim: mas o texto diz, todas as bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, aqui é para a gente viver capengando, vivendo, caindo, levantando, porque isso aí, as bênçãos prometidas é para o céu, é para a glória. Não, deixa eu dar uma boa notícia para você. No céu você não vai ter carência nenhuma, você não vai ter necessidade nenhuma. A bênção está em Cristo Jesus. Ele já nos deu todas as bênçãos em Cristo, nas regiões celestiais, no sentido de dizer assim: tudo aquilo que poderia te impedir de se tornar incapaz de receber, em Cristo Jesus Ele ressuscitou e te ressuscitou juntamente com Ele. E agora você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A letra, o conhecimento, faz você querer as bênçãos de Deus. A vida da palavra faz você querer o Deus das bênçãos. Eu vou dizer de novo: só o conhecimento da palavra sem a vida faz você querer as bênçãos de Deus. Mas quando a vida da palavra entra em você, você quer o Deus das bênçãos. E eu queria que vocês ministrassem uma canção. Vamos adorar o Senhor. Oh, adore a Ele nessa hora. Adore a Ele. Eu queria que você, enquanto o Ministério de Música está adorando o Senhor, eu queria que você que está aqui hoje à noite, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não creu com o seu coração, confessando com a sua boca Jesus Cristo como Senhor, como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que você possa fazer isso hoje à noite. Porque não tem como sair da letra para a vida sem ter o autor da vida dentro. Isso não se impõe.
até porque já nos foi dado. Isso se recebe. Presente, quem dá o presente tem o poder de deixar disponível o presente, mas não tem o direito de impor a pessoa a usar o presente. Tem pessoas que podem ganhar uma televisão por constrangimento, dizer que nem gosta de TV e nunca ligar a televisão na sua casa, deixar dentro de uma caixa. Não, eu ganhei e não quero dar não, mas também eu nunca vou usar. O Papai do Céu está dizendo: eu já dei meu filho, para que todo aquele que nele creia não sofra, mas tenha vida eterna. Já foi dado o presente. Você é quem tem que receber. Você é que tem que colocar em prática. E eu quero te estimular, queridos, a você não querer fazer parte de uma igreja apenas como um clube social. Gosto daquele ambiente, gosto da palavra. E você está no contexto do que Paulo estava exortando Timóteo. Não fica só com a letra, não fica só com o conhecimento. Decide viver a transformação. E essa transformação só vem com Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Como é que eu faço isso? Crendo com o coração, confessando com a boca. Amém? Vamos ministrar uma canção. Se você quer receber Jesus, vem aqui na frente enquanto nós celebramos. Aleluia. Celebre, porque você não tem a letra, você tem a vida. Aleluia. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. Aleluia. A nova estação chegou. Obrigado, novo Pai. Tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Essa nova fase já chegou para mim, já chegou para você. Aleluia. É chegando um novo tempo, tempo de Se você crê nisso, você celebra, plantou. você contempla a grandeza de Deus. Chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Em Cristo Jesus, Nada nele, pode me somente parar. nele, nada pode te parar. Oh, aleluia. Nada pode me parar. Por isso eu danço. Oh, aleluia. Por isso eu canto. Por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço. Por isso eu canto. Celebra a nova temporada. Minha fé está firmada. Por isso eu danço. Por isso eu canto. Você sabia que essa nova estação, ela é parte da herança dos filhos de Deus? Embora nós estejamos numa celebração, Deus, infelizmente, não pode incluir todo mundo nessa celebração, por causa do livre-arbítrio, do direito de escolha. Essa nova estação, esse tempo de celebração, de crescimento, de avanço, ela não vem como oba-oba, ela não vem como um movimento natural, ela vem como algo que começa primeiro no Espírito. Essa transformação começa primeiro no Espírito, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo. Então eu não quero desprezar essa oportunidade. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Eu queria orar com você. Tem alguém disposto a sair daqui com o nome escrito no livro da vida?
para viver essa transformação plena e abundante que somente nele nós podemos ter. Não é uma instituição, não é uma denominação que tem o poder de mudar a nossa vida, mas é o sangue poderoso de Jesus que nos lavou, que nos purificou de todo pecado. E eu quero saber, você está aqui, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e queria fazer isso hoje à noite? Nós queremos abençoar a sua vida orando por você. Tem alguém nessa condição? Tem alguém querendo se reconciliar com Jesus hoje à noite? Toda vez que a palavra é pregada, algo novo da parte de Deus tem para a nossa vida. Onde está você que sabe que é para você essa palavra? Você sabe que um novo tempo chegou. Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você reconhece que precisa de Jesus na sua vida e você não se posiciona, o diabo está lá, ó, com aquele distintivo falso, querendo governar a tua vida. E você vai se pegar sendo influenciado por essa autoridade do diabo sobre a sua vida, porque ele só tem a autoridade que você dá. Falta de convicção, falta de ousadia, sem ter a certeza que você realmente tem seu nome escrito no livro da vida, sem você estar verdadeiramente posicionado, sem querer verdadeiramente uma transformação de vida, querendo apenas um oba-oba. A vida com Deus é tão sério, queridos, porque Ele pegou o seu único filho e mandou vir morrer por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Onde está você que quer sair daqui hoje à noite com a vida transformada? Uma transformação que não é homem que promete, é Ele que promete. É a palavra de Deus que promete isso. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. Você já pensou que você tem mais ousadia para fazer coisas naturais, para fazer até gracinha entre os amigos? Não tem vergonha de se expor publicamente para coisas que não mudam a tua vida para nada. Mas quando chega na hora de uma decisão espiritual, de ter a vida completamente transformada, tem resistência. O que é que vão pensar de mim? Não, eu queria ir, mas estou com vergonha. Vergonha de quê? De dizer que é de Jesus? Que você verdadeiramente quer que Ele entre na sua vida para fazer a transformação que você precisa? Onde está a primeira pessoa que quer tomar essa decisão hoje à noite? Eu quero Jesus. Eu quero fazer parte da família de Cristo. Eu quero tomar essa decisão publicamente, que eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem alguém aqui assim? Não? Tem alguém aqui com algum tipo de enfermidade e quer receber oração com imposição de mãos para sair daqui curado? Jesus disse: aquele que crê no meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem mais alguém que quer receber cura? Venha rápido. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a estrutura óssea do teu filho recebendo uma intervenção divina agora. Todas as vértebras